Meus irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 1. A partir do verso de número 20, do verso 19. Dando continuidade então à nossa série de mensagens, deste projeto, até que nada mais importe. E o título então dessa mensagem é Viver ou Morrer até que nada mais importe. Diz assim, todos acharam? Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Senhor, rogo a Tua graça mais uma vez para falar da Tua palavra. Que eu seja um instrumento, ó Deus, do Senhor, para falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido e exaltado através da pregação do Evangelho, no nome de Jesus. Amém? E louvado seja Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida então como uma carta da alegria, e é tanto que essa carta, ela foi escrita para encorajar cristãos que estavam passando por momentos difíceis, e eles deveriam encontrar a alegria verdadeira, a alegria acima das circunstâncias, ou seja, uma alegria cristocêntrica. Essa carta ela foi escrita então por Paulo, quando ele se encontrava ali na sua primeira prisão em Roma, por volta ali do ano 60 a 62, depois de Cristo. Foi nesse período também que ele escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses e Filemão. O contexto, então, desta carta, ele se encontra ali no finalzinho de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, então, daquela prisão, Deus disse a ele, você vai para Roma. Aí ele disse, como, Senhor? Não importa de que maneira você vá. Mas ele foi e chegou a Roma. Ele foi preso, foi açoitado, e quando perguntaram, questionado se ele queria receber a sentença mesmo em Jerusalém, ele disse, não, quero ir para Roma. E ele foi, passou então aquela tempestade, no capítulo 27, sofreu aquele naufrágio, foi picado por uma serpente, mas você não vai ver em nada reclamando. E o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, mostra então que mesmo diante de tudo isso, ele chegou a Roma, mas ele não chegou livre. O texto diz que ele chegou preso, encarcerado, E naquela prisão, então, as notícias da sua prisão, então, chegou aos irmãos de Filipos ali na Macedônia. E Paulo, então, ele ficou preocupado de que maneira os irmãos estavam recebendo a notícia da sua prisão.
Naquele tempo, irmãos, não tinha WhatsApp para que uma mensagem viesse a chegar instantânea, né? Quando a gente fica preocupado dizendo assim: cadê o Wi-Fi, pastor? Eu quero mandar uma mensagem, pastor, cadê o Wi-Fi? Não tem. Nesse tempo de Paulo não tinha mesmo, e as notícias demoravam meses para poder chegar, né? Paulo, então, em resposta à sua prisão, ele vai dizer que, no capítulo de número 1, que a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho, porque através da sua prisão, né, ele tinha um guarda pretoriano todos os dias que ficava acorrentado a ele, e nessas correntes, como ele ficava acorrentado naquela casa, ele aproveitava a oportunidade para evangelizar o soldado. No outro dia vinha outro, ele evangelizava. No outro dia vinha outro, ele evangelizava. No outro dia vinha outro, ele evangelizava. E com essa estratégia, ele ganhou toda a guarda pretoriana ali então, né? Porque houve a conversão de toda a guarda pretoriana. Os cristãos de Roma, então, eles receberam com mais ânimo, né, a notícia de que o apóstolo ele estava alegre no Senhor. Ele não estava preso, murmurando, se queixando. Não, você vai ver um encarcerado alegre, feliz e exortando, né, a sua igreja a alegrar-se no Senhor também e a pregar com mais ousadia, né? É tanto que a alegria de Paulo era tão grande na prisão, de que ele se alegrava até com os inimigos que, de uma certa forma indireta, também pregavam o Evangelho, né? Estavam anunciando o Evangelho, mesmo por intenções erradas. E nos versos que nós lemos aqui, Paulo compartilha então, né, da sua expectativa em relação ao futuro. Ele olhava o seu julgamento, né, diante daquela situação, que os cristãos de Filipos tivessem confiança na soberania de Deus, porque para Paulo, entenda, Paulo estava encarcerado, ele não sabia se iria ser absolvido, ele não sabia se iria ser morto. O que mais importava para Paulo era Cristo, ou seja, viver, se eu viver, viverei para Cristo. Se eu morrer, morrerei em nome de Cristo, até que nada mais importe. Por isso, irmãos, né, o principal propósito de Paulo era Cristo ser engrandecido, seja na sua morte, seja com a sua libertação. E diante, então, dessa pequena introdução, eu queria fazer uma pergunta a você. De que maneira Cristo Jesus está sendo engrandecido na sua vida? Será que tem coisas mais importantes na sua vida do que Jesus? Quando você coloca, por exemplo, o seu emprego, o seu status, ou até os seus títulos na sua igreja, como nós, né, logo no início da introdução falamos acerca do culto, e às vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso estilo de liturgia, que muitas vezes esquecemos que muitas vezes essas coisas nada importa. O que importa é em Cristo ser engrandecido nas nossas vidas. E há uma frase que eu carrego na minha Bíblia, né, desde o seminário de Max Lucado, que diz assim: você jamais saberá que Jesus é tudo do que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Por isso que esses versos, né, nos mostram então algumas atitudes ali do apóstolo, que eu queria compartilhar com os irmãos, né, nesta manhã, e trazer lições para as nossas vidas. A primeira atitude é essa, se encontra no verso de número 20: deposite a sua vida na soberania de Deus, até que nada mais importe. Veja que Paulo, o texto diz, né, que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E a palavra, irmãos, engrandecido, né, metaluo, significa manifestar, exaltar. O que Paulo está declarando aqui, irmãos, é o seguinte:
É como se Paulo tivesse, olha a expectativa, a atitude de um prisioneiro. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, o meu coração arde de paixão para que Cristo seja magnificado e exaltado pela minha vida, quer na vida, quer na morte. A atitude de Paulo é que Cristo seja magnificado, exaltado e engrandecido. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas, entender do que nada temos do que nos envergonhar, não é? Saber que o Espírito de Deus habita em nós, assim como habitava em Paulo. Paulo aqui, irmãos, ele não está se orgulhando, é justamente pelo contrário. Paulo sabia que era o Espírito de Deus que estava na vida dele. Ele não estava naquela prisão para murmurar, para se queixar da vida, ou fazer como aquele, como é o nome daquela raposinha que ficava, ó vida, como é? Do Leão da Montanha, né? Todo vez que ele chegava, ó vida, ó vida. Você não vai ver Paulo dizendo assim, por que eu fui ser crente? Porque eu fui servir a Deus. Você não vai ver uma queixa do velho apóstolo. Você vai ver ele dizendo assim, ó, eu quero que Cristo seja engrandecido por meio do meu corpo nesta prisão. Eu quero que Cristo seja engrandecido naquele tribunal, né? Eu quero que Cristo seja engrandecido aonde eu estiver, mesmo se eu for morto. Eu quero que Cristo seja engrandecido na minha morte. Mas talvez, por que você diz isso, porque talvez Paulo dizia isso? Porque se Paulo não tivesse o Espírito de Deus, se ele fosse agir do seu próprio jeito ou do seu próprio interesse, talvez ele poderia negar ao seu Senhor na hora da morte ou na hora da aflição. Por isso que ele, naquele momento, ele escreve aquela carta aos irmãos e diz assim, ó, não se preocupem, porque vivendo ou morrendo, até que nada mais importe, o que eu quero é que Cristo seja engrandecido, e que a soberania de Deus, como me trouxe para cá, porque foi a soberania de Deus que me trouxe para Roma. Deus disse que eu iria pregar em Roma, não importa a maneira como eu vim, não importa os sofrimentos que eu passei, não importa as aflições pelas quais eu estou passando, não importa a prisão na qual eu me encontro, Deus é soberano, Ele agiu, está agindo e continuará a agir, seja na minha vida, seja na minha morte, Cristo será engrandecido. E aqui é para você também. Pastor, mas eu não estou preso. Mas eu pergunto, de que maneira você confia em Deus diante das suas lutas e tribulações? Porque o crente passa por lutas e tribulações. Paulo tem plena convicção, irmãos, que ele será liberto de uma maneira ou de outra. Paulo está dizendo assim, ó, seja absolvido, seja morto, serei liberto de uma maneira ou de outra. Por quê? Por que ele estava dizendo isso? Porque ele entendia que a sua vida estava nas mãos soberanas do Deus Altíssimo. O salmista, no capítulo 31, verso 14 e 15, diz assim, quanto a mim, confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Paulo reconhece, irmãos, que todos os dias da vida dele estavam nas mãos do Senhor. Não importa, até que nada mais importe, a minha vida está nas mãos de um Deus soberano. Meu irmão e minha irmã, saiba disso, a nossa vida está nas mãos do Deus soberano. Seja com lutas, sem lutas, seja com enfermidades, sem enfermidades, seja com a vida, seja com a morte, Deus continuará sendo soberano nas nossas vidas. Portanto, nada mais importa. Os nossos títulos, status social, tudo o que importa na vida é Cristo ser magnificado e exaltado através das nossas vidas. Que a sua vida seja, um testemunho vivo da exaltação e da glorificação de Cristo.
A segunda atitude que eu desejo compartilhar, irmãos, é a seguinte: que Cristo seja o centro, alvo e propósito de sua vida, até que nada mais importe. Veja o verso de número 21, bastante conhecido, quando ele diz aí então, no texto: porque para mim o viver é e o morrer. Para Paulo, então, o viver é Cristo. Paulo declara, então, irmãos, que mesmo que ninguém viva para Cristo, ele viverá. Sua vida está dedicada a Cristo. Todo o seu ser está entregue a Cristo. O seu único propósito não é lastimar as correntes, lastimar o tipo de roupa que está vestindo, lastimar as agruras que a vida lhe impôs. Não. O seu objetivo, o seu propósito é viver Cristo Jesus. E o que significa isso, irmãos, para nós? Irmãos, significa viver para Cristo. Por isso que lá em Gálatas ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 2, verso 19, a parte A, quando ele diz assim, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, será que você vive para a glória de Deus? Será que você vive para fazer a vontade de Deus? Será que você vive para o seu deleite? E quando eu penso nesse texto, irmãos, eu me lembro quando eu me converti. Antes de eu me converter, eu dizia, não, a minha vida é minha, eu faço como eu quiser, tal. Mas quando eu me converti, eu entendi o que era viver para Deus, porque naquele domingo, há 26 anos atrás, naquela esquina, no início da minha conversão, o primeiro texto, Atos capítulo 20, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Deus já foi começando assim comigo. O primeiro dia da minha conversão, Deus já me deu logo assim, eu digo, mas rapaz, aí, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, são 26 anos de que nada mais importa. O que importa é que o meu viver está entregue a Cristo, para Cristo, porque o meu viver é Cristo. No entanto, irmãos, eu reconheço que muita coisa ainda precisa ser transformada, e Paulo também entendia isso, porque Paulo não era perfeito, porque quando Paulo, por exemplo, na sua segunda prisão, ele vai dizer a Timóteo, quando ele vai dizer que eu era perseguidor, insolente, blasfemo, ele não era perfeito, e aí ele diz assim, mas alcancei misericórdia, e foi isso que Deus fez comigo, e é isso que Deus faz conosco, porque quando nós entendemos de que nada mais importa na vida do que viver para Cristo, é saber que esse Cristo vive em nós, é o que é chamada de a nossa união com Cristo. Estamos unidos a Cristo, conectados com Cristo, alinhados com Cristo, para viver por Ele, por meio dEle e para Ele, sabendo que a minha família é inferior à minha vida com Cristo. Às vezes eu fico até brincando com Rose e com os meninos, eles ficam dizendo assim, pai, mas também o Senhor muitas vezes, o Senhor fala que o seu viver é Cristo, o seu viver é Cristo, e a gente? Eu digo, meu filho, amo muito vocês, mas entre vocês e Cristo é Cristo, porque o meu viver é Cristo, é isso que nós precisamos entender, e é isso que nós precisamos colocar em prática. O viver é Cristo, nada mais importa. Para Paulo também o morrer é lucro, por isso que ele diz também lá aos Gálatas,
estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se morrer por Cristo, Paulo está dizendo assim, ó, se eu viver, eu vou viver para Cristo. Você vindo, adorando, tal, louvando, pregando. E a prisão? Nada importa. E os problemas? Nada importa. E as dificuldades? Nada mais importa. E se você morrer, Paulo? Se eu morrer, eu vou ter o maior dos benefícios. Eu vou ter o maior lucro. Significa, então, essa palavra aqui, irmãos, o lucro ou benefício. Paulo declara que se vier a morrer naquela prisão, será o maior benefício que receberá, porque a morte não será o fim do apóstolo, a morte será uma serva de Paulo para levar até Cristo, aonde Cristo está. Por isso que para o cristão, a morte não nos atormenta, a morte é uma serva, que uma vez que nós morremos, essa serva vai nos conduzir ao maior do benefício, a cidade celestial, a nova Jerusalém, no trono de glória, para habitar com o Senhor para todo sempre. Por isso que nada mais importa para Paulo, por isso que para o cristão não é o fim da vida, mas é o fim da eternidade. A morte não é derrota nem fracasso, a morte é triunfo. Por isso que Paulo, ele pode dizer assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte foi derrotada na morte de Cristo no madeiro. Por isso, irmãos, nada mais importa, porque pela morte cessarão todas as tribulações e sofrimento deste mundo. A morte, irmão, significa habitar na casa do Pai. Pela morte nos reuniremos com essa grande nuvem de testemunhas, de heróis da fé. Pela morte receberemos todos os benefícios acima de todos eles. Acima de todos eles, ver o meu Rei em glória, assentado, e ouvir a sua voz maravilhosa: vinde, servo bom e fiel. Irmãos, como almejamos esse dia, pelo menos eu almejo esse dia, de ver o meu Rei como Ele é, de ver o meu Rei e ouvir verdadeiramente a sua voz. Eu escuto a sua voz todas as manhãs, através do seu devocionário, da sua palavra. Mas como será maravilhoso ouvir como Ele é. Por isso que a morte é o maior dos benefícios. A morte não é o fim de tudo para o cristão. A morte é a serva que nos conduzirá à presença do Rei. A terceira atitude que desejo compartilhar é a seguinte: faça a vontade de Deus até que nada mais importe. Paulo, irmãos, do verso 22 até o verso de número 25, ele diz assim, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Veja, irmãos, que Paulo aqui, até os teólogos eles dizem que é o grande dilema de Paulo. Uma parte dele quer partir e estar com o Senhor. A outra parte percebe a necessidade de continuar servindo ao Senhor aqui neste mundo. E aí ele diz assim, já não sei o que devo escolher. Irmãos, e o texto no termo grego, não é que Paulo tinha o poder de escolha.
O contexto não é esse. É tanto que na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele traz o contexto maior, né? Ele diz assim, ó: se eu pudesse escolher agora, eu estaria numa situação complicada. Ou seja, eu não tenho poder de escolher, mas se eu pudesse escolher, Paulo está dizendo, eu estaria numa situação complicada, ou seja, uma escolha difícil. Então, Paulo não declara que tem o poder de escolher. Paulo está dizendo assim, ó: se eu pudesse escolher. E aí é uma situação complicada. Por exemplo, se eu pudesse, olha a situação, se eu pudesse escolher estar com Cristo ou com minha família, estar com Cristo ou com minha igreja, não é um dilema? É um dilema, é ou não é? Por isso Paulo reconhece que a decisão do dilema está nas mãos soberanas do nosso Senhor. Nós enfrentamos, irmãos, esse mesmo dilema, como por exemplo, talvez os solteiros pensem aí, é melhor casar ou partir e estar com Cristo? O que é melhor, né? Até que nada mais importa. O que é que importa na vida? É melhor realizar os meus sonhos materiais e profissionais ou ir logo para a glória sem realização de sonho algum? O que é melhor? O seu parente num estado terminal de câncer, lutando contra o câncer e você orando para ele ser curado, ou ele partir para a glória? Não é um grande dilema? É o grande dilema de Paulo, porque Paulo não sabia, irmãos, Paulo não sabia se iria ser absolvido para pregar novamente, e ele também não sabia se iria morrer, mas o dilema dele agora é isso aqui, ó: se eu pudesse escolher, eu estou numa situação agora difícil, né? E aí, a resposta de Paulo se divide em duas partes. A primeira delas no verso de número 23, quando ele diz aí: estou cercado pelos dois lados. Quando ele diz partir com Cristo é incomparavelmente melhor. Por quê, irmãos? Porque partir e estar com Cristo é comparavelmente melhor. É melhor do que viver neste mundo pecaminoso. O verbo partir significa soltar as amarras de uma tenda, né? Ou seja, quando os soldados caminhavam, faziam várias caminhadas, eles montavam a tenda, e Paulo, ele era, construtor de tendas e vendia, curtidor, e ele vendia como para tendas aos soldados. E o texto nos diz assim, que essa ideia de soltar as amarras era desamarrar a tenda para caminhar, levantar acampamento. E o contexto justamente é esse. É incomparavelmente melhor, irmãos, deixar essa tenda, porque o meu corpo é uma tenda, para habitar no tabernáculo de Deus. É soltar as amarras desta vida para estar no tabernáculo com o Senhor, na Jerusalém celestial. É incomparavelmente melhor, Ou seja, partir e estar com Cristo é melhor. No entanto, Paulo diz assim, é mais necessário fazer a vontade de Deus. Veja que Paulo, é como se Paulo dissesse assim, o melhor é ir, mas o mais necessário é fazer a vontade de Deus. Para Paulo, o progresso dos cristãos filipenses era mais necessário do que o seu desejo de partir. Paulo não estava dizendo que era melhor, Paulo estava dizendo que era mais necessário. Então Paulo reconhece que será mais necessário, no verso 25, ficar e servir as igrejas. Sua missão então é ajudarem os filipenses a crescerem na fé, crescer em Cristo. Se Deus escolher que o seu servo fique para implantar mais igrejas, escrever mais cartas, fortalecer mais cristãos, ajudar novos crentes a progredir na fé, ele está dizendo assim, eu vou aceitar de bom grado, eu vou continuar vivendo nesse mundo pecaminoso, vou passar lutas e aflições, ele vai aceitar de bom grado, o que de fato ele aceitou, porque depois da sua primeira prisão, vai mostrar que ele foi liberto,
ainda continuou pregando ainda uns 5, 6 anos, né? Livre, né? Deus poderia, né, ter levado o seu servo, mas Deus disse assim: não, eu vou dar mais vou dar mais uns dias para ele aí, né, para que o nome seja proclamado, que ele venha continuar fazendo a minha vontade. Irmãos, e aqui tem algo que eu queria compartilhar conosco. Dentro da soberania de Deus, Deus já poderia ter levado toda a diretoria do Desperta Nordeste. Para nós, era incomparavelmente melhor. Mas, para vocês, ainda é necessário que alguns fiquem. Mas eu acredito que, até a gente fica brincando com o pastor, né? O pastor diz: rapaz, se eu partir, e aí, como é que vai ser? Eu sei que um dia vai chegar a nossa ficha, irmãos. Um dia a ficha vai chegar. Tem uns que estão querendo que a ficha adie, né? A gente fica fazendo caminhada aqui e tal, pulando, fazendo exercício, não é não? Adiando a ficha. A gente quer adiar a ficha, dizendo assim, não, né? Mas, irmãos, mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia, não se preocupe. Chega o dia que Deus nos usa, mas vai chegar o dia que Deus diz assim, ó: vem estar, servo bom e fiel. Acabou seu ministério aí, né? E eu acredito, vai chegar, né? Está chegando a nossa vez, não sei como, mas será incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. É necessário ficarmos aqui evangelizando, falando do amor de Cristo, discipulando a nossa igreja, as nossas igrejas, né? Vendo os conversos, batizando. Isso é maravilhoso, é necessário, né? É necessário. Mas chega a hora que Deus diz assim: tá bom, filho, vou colocar outro no seu lugar, você não é insubstituível. E é isso que Deus faz. Deus já está usando a nossa missão, já vai fazer 25 anos agora em julho. Está passando, irmãos, está passando. Não sei quem vai primeiro, né? Não sei quem vai primeiro, mas de uma coisa eu sei: quem for vai ser incomparavelmente melhor do que aqui, não é não? E por fim, a última atitude que desejo compartilhar é a seguinte: que Deus seja glorificado até que nada mais importe. Veja que diz o verso 26, ele diz assim, ó: desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês, né? Parafraseando este verso, irmãos, ele está dizendo assim, ó: confiem no que Cristo está fazendo em mim e glorifiquem a Deus. Está dizendo assim, ó: confiem, Deus está fazendo algo na minha vida nesta prisão. Confiem e glorifiquem a Deus, não é? Paulo tinha essa expectativa, não é? Ou seja, quando a libertação vier, ou seja, se vier, toda a glória será somente a Deus. Paulo, irmãos, não deseja, o maravilhoso de Paulo é que Paulo, ele não deseja ser liberto para escapar dos sofrimentos, não é isso, porque Paulo tinha consciência do seu chamado. Está lá, Atos capítulo 9, verso 15 e 16, o Senhor Jesus disse: porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo sabia, Paulo não estava dizendo assim, ó: eu vou ser livre da prisão, porque aí eu vou ficar livre de sofrimento e de chibatada. Não. Tudo que importava na vida do velho apóstolo é: se eu for liberto, eu sei que eu vou continuar sofrendo, mas que Cristo seja glorificado, que Cristo seja conhecido por minha pregação,
que Cristo seja glorificado através do meu ministério. É uma alegria, irmãos, imensurável ver Deus agindo na vida de outras pessoas. Por isso que quando nós andamos na cidade e nós oramos, colocamos as mãos na vida de uma pessoa, quando a pessoa pede uma oração e nós dizemos assim: Senhor, que bênção eu ser um instrumento teu para alcançar essas vidas. Nas crianças, evangelizando as crianças, evangelizando pessoas especiais, evangelizando anciãos, e ver dizer assim: Senhor, que o teu nome seja glorificado pela minha vida, até que nada mais importe, que o Senhor seja glorificado. Queria trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas: você consegue descansar na soberania de Deus? A sua vida realmente reflete o desejo de glorificar a Cristo em todas as situações? A gente até conversou sobre a canção, não foi? Dizendo assim: rapaz, às vezes, será que eu realmente me desgasto para Deus? Será que a minha vida realmente, estou dizendo assim, eu me coloco diante do Senhor para que eu venha me desgastar nessa soberania de Deus e que Cristo seja glorificado? Meu irmão e minha irmã, ao entoar essa canção tema, nunca cante da boca para fora. Reflita naquilo que você está cantando. E uma vez que você refletir, glorifique a Deus, que a sua vida seja para glorificar a Deus, dizer assim: Senhor, a minha nada mais importa, tudo que importa na vida é que eu seja um instrumento da soberania do Senhor, no nome de Jesus. Segunda coisa, não importa quantas vezes você caiu, pecou ou fracassou, não importa. Tudo o que importa é você arrepender-se dos seus pecados e viver para Deus. É você viver para Deus. Paulo não era perfeito, mas Paulo vivia para Deus. Peça perdão, arrependa-se e prove realmente da vida abundante que Cristo tem para lhe dar. É essa verdadeira vida abundante, a verdadeira alegria acima das circunstâncias, a vida acima da situação financeira, acima das adversidades, acima das enfermidades, porque para nós o viver é Cristo. Então realmente viva para Cristo. Não é uma questão de perfeição, é uma questão de você progredir na fé, de saber que você tem um Deus que perdoa pecados, que caminha com você e que jamais lhe deixará, jamais lhe abandonará. Terceira, você ainda tem medo da morte? Não tenha. A morte é lucro. Isola, pastor. Isola, pastor. Não. O melhor dia dessa vida é quando o anjo chamar a sua ficha. Seu Ricardo, é o melhor dia. Porque a morte não tem a última palavra. A morte, ela é uma serva que vai nos conduzir para a presença do Rei, para todo sempre. E por último, ou melhor, em quarto, esteja disposto a sacrificar os seus desejos pessoais em benefício de outros, até que nada mais importe. Seja mais altruísta. Paulo disse assim, o melhor é ir, ou seja, é o melhor. É como se ele dissesse assim: entre o melhor e o necessário, é necessário que eu fique. Paulo estava sendo mais altruísta do que egoísta. E olhe que era um sentimento válido. Por isso, seja mais altruísta. Que a sua profissão seja o seu ministério cristão, para abençoar e edificar a outros. Lembre-se, todos nós recebemos um talento, e um dia vamos comparecer diante do Senhor
para prestar contas. Então, abra mão de sua vida, sirva ao Senhor até que nada mais importe. E por último, cresça na fé até que nada mais importe. Não seja um cristão meninão, porque tem um monte de gente, 4, 5, 6 anos na EBD, 7, 10 anos na EBD, e só vive para dar trabalho na igreja. É um meninão. Cresça, não é? Alimente-se da palavra de Deus, santifique-se mais, tenha vida de oração, sirva a sua igreja, pare de dar trabalho e passe a trabalhar mais para o Senhor e para a sua igreja local, até que nada mais importe. Foi o que Paulo fez. Paulo diz assim, ó, se eu for liberto, vou me desgastar e vou servir, não vou dar trabalho, eu vou trabalhar. E que Cristo seja glorificado em tudo que você fizer, na sua igreja local, através do seu pastor. Não é o projeto, ele não termina no dia 26. O projeto só termina quando a morte bater a nossa porta. Até lá, até que nada mais importe, que Cristo seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?